Jairo Lunardi está aqui com a gente, psicólogo Jairo. Primeiramente, boa tarde, obrigado por atender o nosso convite. Jairo, é o seguinte, nos blocos passados a gente falou sobre acumular. Tem gente que guarda vidro de perfume, tem gente que guarda sapato, sempre vai precisar, e assim por diante. Esse caso que a gente mostrou aqui, acabaram construindo 7 casas para acumular objetos. Isso é normal? É uma doença? Como é que define isso? Acho que a gente tem que poder observar, Eduardo, que tem uma diferença aí. No caso mostrado, na verdade, ela realmente tem um quadro, provavelmente, de doença grave, né? Porque, na verdade, não era uma pequena acumulação, né? Era uma desorganização de objetos. Só que a gente também tem que poder visualizar que muitas pessoas são acumuladores, que são aquelas pessoas que guardam pequenas coisas no cotidiano, mas que não chegam a esse ponto de perder o controle de toda a situação, né? Nesse caso dela, provavelmente devia ter algum quadro de psicose, alguma compulsão muito grave, né? Então, até porque ela não permitia que as pessoas olhassem, ela não permitia que as pessoas mexessem nos seus objetos, né? E esses casos, obviamente, precisaria de um tratamento, um acompanhamento, até porque não faz sentido você ficar acumulando e construindo casas para conseguir manter aquela monte de coisa sem sentido, né? Porque tinha todos os tipos de objetos, né? Até alimentação. Mas quando chega num ponto assim, normalmente vira uma imundície, como a gente viu ali, que parece um lixão com telhado? Na verdade, nesses casos em que tem um quadro provavelmente psicótico envolvido, sim. Porque, na verdade, assim, ela acumula e como ela não permite que as pessoas mexam, movimentem os seus objetos, aquilo vai ficando sujo, né? E chega realmente um ponto que é difícil de você se movimentar dentro daquele espaço, né? Eu já vi pessoas, por exemplo, acumularem gatos, né? Então, numa casa tem mais de 20 gatos dentro, mas no caso, ela tinha um transtorno psicótico, né? E aí ela acumulava os gatos dentro de casa. Eita. Então, assim, a sujeira dos animais ficava lá dentro também. E como ela não permitia que entrassem nem que tirassem os animais, aquilo se transformava em um lugar sem higiene, né? Sem possibilidade de moradia. Tem um tratamento, como é que faz? Nesses casos graves, vai ter que ir para um psiquiatra, vai ter que usar medicação para controlar aquela compulsão exagerada, né? Porém, a gente tem que poder visualizar que o que mais temos são pessoas que acumulam, mas acumulam pequenas coisas, guardam muitos objetos, por exemplo, na gaveta. Tem gente que tem recibo de depósito de 10 anos. É óbvio que você não vai utilizar, né? Que você vai ter, guarda todos os objetos, coleciona tudo que é tipo de coisa, de cela, moeda, só que aí vira com o tempo você perde o controle e você começa a guardar coisas antigas. Por exemplo, eu faço uma reforma na minha casa, tiro as janelas. Certo. Ao invés de eu doar, ou vender, ou jogar no lixo, né? Mesmo aquelas que dificilmente vão poder utilizar, eu guardo, porque um dia pode ser útil, né? Então eu acabo guardando coisas das minhas reformas caseiras, como se algo pudesse acontecer amanhã e eu precisar, né? Compro objetos dentro de casa novo, ao invés de colocar aqueles fora, ou vender, ou doar mesmo, né? Eu acabo guardando em algum lugar, e aí o tal do galpão, né, o tal da despensa grande, e aí você vai acumulando pequenas coisas. E aí confunde isso com colecionar coisas. Esse é o famoso muquirana, né? Eu sou livre. Mas então tá, Jairo, e o pessoal tem que estar atento. Tudo que é exagero tem que abrir o olho. Exatamente. Quando você exagera, quando tem esse acúmulo exagerado, é a hora de você procurar ajuda. No primeiro momento, acompanhamento psicológico vai resolver. Ou realmente uma pessoa que tem uma boa compreensão, conversar, vai auxiliar. Porém, quando chega num caso como daquela senhora, aí você vai ter que usar alguma medicação que possa controlar aquela compulsão que não está conseguindo controlar pelo diálogo familiar. Jairo, obrigado pela tua atenção, sucesso no trabalho. Pode ficar na tranquilidade acompanhando o nosso jornal. Obrigado, psicólogo Jairo Lunardi aqui junto com a gente, sempre esclarecendo a comunidade, e é importante a gente falar. Daqui a pouco a gente não dá bola, mas é algo que a gente acha, é comum. Não é comum. Como não é comum, começar a esquecer muito. Hoje em dia tem algo que preocupa muito famílias e ninguém dá bola, que é a questão do Alzheimer, né, gente? Conta uma história 4, 5 vezes. Hoje esquece o gás ligado, amanhã esquece a chaleira no fogo, depois de amanhã sai para pagar uma conta, não sabe se pagou ou se não pagou, chega em casa, conta para o filho a mesma história da semana passada de novo. Então, algumas coisas a gente tem que estar atento, e são sempre pessoas próximas no nosso dia a dia, por isso atenção com a família, meu amigo.